Fala, bicho, tudo bem com você? Hoje a gente vai continuar as aulas de geometria analítica e o assunto é posição relativa entre as retas. Legal? Vem comigo! Existem 4 posições relativas entre as retas, que são essas aqui: retas coincidentes, paralelas, concorrentes e perpendiculares. Vamos estudar caso a caso? Então vamos lá. Agora, num passo de mágica, vou colocar para você as quatro posições das retas aí. Então vamos lá. O primeiro caso da posição relativa entre as retas que a gente vai estudar são chamadas retas coincidentes. Retas que se coincidem, ou seja, acaba sendo uma reta só. Uma está sobre a outra aqui. Dá uma olhadinha nesse exemplo. Ó. A reta R e a reta S praticamente é como se fosse uma reta só. Então, a partir disso, o que a gente pode entender? Lembrando da aula passada que o coeficiente, da reta, o angular e o linear, eles estão aqui inseridos aqui, eles estão aqui dentro da equação, da minha equação reduzida da reta. A equação da reta é y igual a mx mais n, onde o m é o coeficiente angular, que dá a inclinação, só para a gente lembrar, relembrar. E o n é o ponto onde corta o eixo y. Legal? Como essas retas elas são coincidentes, o que a gente já vai deduzir? Que o coeficiente angular, o ângulo da reta R, é exatamente igual ao ângulo da reta S. A inclinação delas é a mesma. Legal? E, além disso, olha lá, o ponto que corta o eixo Y é exatamente o mesmo das duas retas. Então eu posso dizer que o NR de uma reta, isso aqui é um R, tá? NR de uma reta é igual ao NS da outra. Olha lá, a reta R e a reta S, elas têm exatamente o mesmo coeficiente angular e o linear também, que é o ponto que corta o eixo Y. Legal? Se você pegar, daqui a pouco nós vamos fazer 4 exercícios que você vai entender legalzinho para você determinar o M e o N de cada reta e colocar lá, verificar se elas são coincidentes, paralelas ou outra coisa aí que a gente vai ver. Legal? Olha só, vamos agora para as retas paralelas. Olha lá, retas paralelas, você tem aquela ideia, ou seja, elas não se cruzam. Por quê? Porque elas têm a mesma angulação, a mesma inclinação. Então elas são paralelas. Dá uma olhadinha nesse caso aqui, ó. Essas retas paralelas, a gente também fala que são retas paralelas não coincidentes. Você concorda que as retas coincidentes também são paralelas? Só que essa aqui era um caso específico, é uma reta paralela não coincidente, certo? Olha lá. Então elas têm o quê? A mesma inclinação. Então vamos lá, lembrando sempre da equação da reta, elas têm a mesma inclinação. O M de R é igual ao M da outra reta, da reta S. Legal. Só que, dá para perceber, no meu eixo Y, olha onde corta essa reta aqui. Ela corta, inclusive, aqui num valor positivo, que aqui é a minha origem do sistema. Ó, o N dessa reta é diferente do N da outra reta, que o N é o meu coeficiente linear, que é o ponto que corta o eixo Y. Essa está cortando aqui em cima e essa outra aqui embaixo. Então, o que a gente deduz aqui? Que o N da reta R, ele é o quê? Diferente do N da reta S. Eles são diferentes. Tem a mesma inclinação, mas eles têm o quê? O N e o coeficiente linear diferentes. Legal? É isso aí. Vamos para o terceiro caso agora. Olha só, retas concorrentes. Gente, falando em retas concorrentes é isso aqui, ó. Quando elas se cruzam, elas têm um ponto aqui em comum, um ponto de intersecção entre elas. Elas concorrem, elas se cruzam, legal? Então, retas concorrentes, elas se cruzam em um ponto aqui, ó. Joia? O que a gente pode perceber? Sempre, ó, se baseando aqui, que a reta ela tem um coeficiente angular e linear. Olha só, elas concorrem, elas se cruzam em um ponto. Então você vai perceber que o ângulo da reta R, ele é bem diferente do ângulo da reta S, Quando eles são diferentes, em algum ponto eles vão se cruzar. Então eu posso dizer que o M de R, ele é o quê? Diferente do M do S. Legal? E eu deixei um caso particular para você aqui,
Você pode me perguntar, pô, bicho, mas e o N aqui? O N importa? Ó, esse N aqui, eu não vou estender o meu desenho, ó, mas ele vai cortar o Y lá em cima, o coeficiente linear da reta S. Em contrapartida, o coeficiente linear da reta R está cortando aqui embaixo. Então eu poderia até escrever que, nesse caso, o N de uma reta, ele também é diferente do N, que é o coeficiente linear da outra reta, da reta S. Certo? Então, só guarda o seguinte, se esse M for diferente, ó, a inclinação delas for diferente, né, já automaticamente elas vão se cruzar. Eu deixei um caso específico para você de retas concorrentes também. Olha só, elas concorrem nesse ponto aqui, ó. E olha que interessante, esse ponto está exatamente sobre o eixo Y, aqui, ó, sobre o eixo Y. Então, o que a gente pode entender? Ó, o ângulo da reta R, né, que inclusive é um ângulo obtuso, maior que 90 graus, a gente sempre se baseia na angulação, na sua inclinação em relação ao eixo X. Esse ângulo aqui, ó, ele é diferente do ângulo da outra reta. Então, ó, eu vou manter essa propriedade aqui, ó, o M de L, ele é diferente do M de S. Automaticamente, elas têm inclinações diferentes, elas vão se cruzar, são concorrentes. Só que um detalhe, né, uma observação, que esse ponto N, nesse caso que eu desenhei, o N de uma é igual ao coeficiente linear da outra. N de R, olha lá, é igual ao N de S. Um caso particular, legal? E agora, o último caso aqui para a gente ir, nós irmos para os exercícios, é exatamente quando as retas são perpendiculares. Olha que interessante. Retas perpendiculares, o que significa? Que elas são concorrentes, porque elas estão se cruzando. Opa, então a reta perpendicular ela é concorrente? Sim. Toda reta perpendicular ela é concorrente? Sim. Ó, vou deixar um texto para você guardar bem isso, hein? Toda perpendicular é uma concorrente, mas nem toda concorrente é uma perpendicular. Aí você pode estar me perguntando, mas o que é a palavra perpendicular? Perpendicular é quando elas se cruzam num ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Olha só, essa aqui é a concorrente, mas aqui eu não tenho 90 graus. Essa aqui é concorrente e ela tem 90 graus. Então eu posso dizer que toda perpendicular, como elas se cruzam, elas são concorrentes, mas nem toda concorrente é perpendicular. Legal? Então, continuando, olha só. Quais são as observações que eu posso tirar daqui? O M dessa reta também é diferente da outra. Não é verdade? Então, eu vou deixar para você um esqueminha aqui bem bacana. É uma propriedade, quando as retas são perpendiculares, ó, já vou te deixar pronto isso aqui, ó, olha só que interessante. O M de uma, o M da R, é exatamente o oposto do inverso do outro M. Então é como se fosse aqui menos 1 sobre o M de S. Vou fazer maior aqui então, ó. O M de uma reta R vai ser o quê? Exatamente o oposto e o inverso do M de S. Aqui. Se acontecer isso, pessoal, se o meu coeficiente de uma reta for exatamente o valor dele, o oposto do outro coeficiente, né, que aqui no caso com o sinal trocado e o número invertido, automaticamente elas vão ser perpendiculares. Legal? Vou dar um exemplo rápido aqui. Ó. Se o M dessa for 2 e o M da outra for menos meio, olha, tá vendo? Ó? O M de uma e o M da outra aqui. Ó. É o oposto e o inverso. Essas retas elas vão ter, então, elas têm exatamente essa característica, 90 graus entre elas aí. Legal? Importante também que a gente vai usar isso nos exercícios. Então é isso aí. Agora a gente vai. E o N, né? Peraí, mas e o N? Ó, o N dessa está aqui em cima, que é o ponto que corta o eixo Y. O N dessa está aqui embaixo. Não tem problema o N. Ele até poderia cruzar as duas aqui no mesmo ponto, né? No Y e ter 90 graus. Mas vou deixar esse exemplo aqui para você. Legal? Espero que você tenha entendido essa aula, gostado. Deixe seu like lá para mim, que é muito importante, legal? E até a nossa próxima videoaula, bicho. Um forte abraço, falou, bicho!